Então ficou faltando a gente fazer a verificação do último item e o mais importante para uma laje nervurada, tá? No caso, a gente não fez a verificação do estado limite último para o cisalhamento. Normalmente a gente faz quais verificações? Estado limite último para a flexão, para encontrar a armadura longitudinal, verificar a seção e já faz a verificação para o cisalhamento e só depois a verificação do estado limite de serviço. Por que a gente fez a verificação do estado limite de serviço na segunda aula e deixamos para verificar o cisalhamento agora? Propositalmente, né, seria a aula aí mais interessante a parte da verificação do cisalhamento, justamente porque é o que costuma dar problema em lajes nervuradas com alturas maiores. Então a laje nervurada, normalmente ela passa tranquilamente com relação à flexão, aos esforços normais, né? E também a flecha, né? Assim como a gente viu na aula 2, a flecha a gente consegue contornar ela com algumas situações, com contraflecha, aumentar tempo de escoramento, aumentar o FCK, fazer algumas alterações para que a flecha passe. Então, normalmente a flecha não é o principal problema desse tipo de laje, mas sim o cisalhamento, né? Então, a priori, a gente tenta evitar ao máximo em utilizar a armadura de cisalhamento em lajes, tá? Imagine que a gente tem a nossa nervura aqui, né? E a gente tem várias nervuras ao longo da laje, né? Imagine que necessite de armadura de cisalhamento, né? Imagine ter que colocar um estribo, por exemplo, em cada uma das nervuras, né? Além da armadura longitudinal que já existe aqui no caso, né? Então é meio que a gente teria que montar a armação de uma viga basicamente, né? Então assim isso daria muito trabalho. Então isso a gente tenta evitar ao máximo de estar realizando, beleza? E como que a gente pode saber se precisa ou não dessa armadura, né? Então a verificação que a gente deve fazer para saber se precisa ou não dessa armadura é a gente verificar a tensão de cisalhamento, né? Então a tensão de cisalhamento atuante, que é o tal SD, ele tem que ser menor ou igual ao tal RD1, tá? Onde o tal RD1 é a tensão de cisalhamento resistida pelo concreto, tá? Significa que se a tensão de cisalhamento atuante for menor que a tensão de cisalhamento resistida pelo concreto, então quer dizer que a gente não precisa de uma armadura para combater esse esforço cortante. E aqui a tensão atuante, ok? E vocês vão perceber que normalmente, né, não vai ser o suficiente, né, essa tensão resistida pelo concreto, é o que a gente vai estar vendo agora, tá? Qual que seria, como que a gente encontra essa parcela atuante aqui? Porque aqui a gente tem uma parcela que é o que está atuando e aqui é a parcela que está sendo resistida, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o comportamento da nossa nervura. Então, como a gente já falou nas aulas anteriores, a nossa nervura se encontra o quê? Biapoiada, que nesse caso a gente vai ter mais ou menos esse esquema para o nosso diagrama de esforço cortante, tá? Onde o esforço cortante máximo vai ser o que? O carregamento Q sobre essa nervura vezes o comprimento L dividido por 2, tá? E qual carregamento que a gente vai utilizar? A soma de todas as cargas permanentes e as cargas variáveis, que a gente já fez lá na primeira aula. Então a gente tem esse valor aqui, ó, de 3 da nossa carga total de 3,8, tá? Vamos arredondar aqui para de 3,793 para 3,8. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa encontrar é o nosso esforço cortante máximo de cálculo.
Então, se é o esforço cortante máximo de cálculo, então a gente vai multiplicar pelo coeficiente de ponderação de ação, que é de 1,4, vezes a nossa carga Q, que no caso vale 3,8 kN, vezes o nosso comprimento da nossa nervura, que aqui no caso vale 500 centímetros. Aqui eu vou utilizar em metros, tá? Para a gente sair ali, como a gente está usando essa carga aqui em 3,8 kN por metro, então eu vou utilizar para multiplicar por 5 metros. E a gente cortar metro com metro e sair com uma carga em kN. Aqui dividido por 2. Tá? Então vai dar uma carga para a gente de 13,3 kN. Então a carga atuante, o esforço cortante atuante, a gente já encontrou aqui. Agora, para a gente saber a parcela resistente, que é essa segunda parcela aqui da verificação, como que a gente faz essa verificação? Então, o VR D1, tá? Que é esse esforço cortante resistente, que a gente vai precisar comparar com o esforço cortante atuante nosso, é dado por essa seguinte expressão, o tal RD, tá? Que é essa tensão desse cisalhamento resistente, vezes um coeficiente K aqui, que entre parênteses 1,2 mais 40 vezes ρ1, tá? Aqui seguindo a expressão, a gente tem mais 0,15 vezes o sigma CP, tá? E aqui fora, vezes a largura BW da nossa nervura, vezes a altura útil D. Tá? Então, é basicamente essa mesma expressão aqui que a gente, né, vocês já devem ter visto em verificação de para o esforço cortante para outros elementos estruturais aí, tá? Então aqui é só a gente substituir no nosso caso essas informações. Então a primeira coisa que a gente precisa encontrar aqui é o tal RD, tá? Onde ele é dado aqui pela seguinte expressão, 0,25 dividido pelo gama F vezes 0,7 vezes 0,3 vezes a raiz cúbica de FCK ao quadrado. Ok? Então, fazendo a substituição aqui dos nossos dados, então aqui no caso fica 0,25 dividido pelo gama F, que no caso é o fator de minoração da resistência do concreto, que é de 1,4. 0,7 vezes 0,3 dá 0,21 vezes a raiz cúbica aqui do FCK, que no nosso caso é 20 MPa que a gente está utilizando. Tá? Isso vai dar um valor aqui para a gente, como é um tal, né? Simbologia aqui representada pela letra tal, então a gente sabe que é uma tensão. Né? Então a gente vai sair ali em unidade de tensão, que no caso em MPa, 0,276 MPa. Tá? Que aqui no caso seria a mesma coisa que 0,0276 kN por centímetro quadrado. Essa informação a gente pode guardar por enquanto. O próximo item aqui, tá, é o ρ1. Tá? O que é esse ρ1? É o AS1, tá, dividido por BW vezes a altura D. Quem que é o AS aqui no caso? É a altura é a área de armadura que a gente está usando na nossa nervura. Tá? Então lembra lá que a gente encontrou na primeira aula para o estado limite último, para flexão, né, a gente encontrou uma área de aço de 1,75 centímetro quadrado. Tá? Então aqui vai entrar 1,75 centímetro quadrado dividido pela largura da nossa nervura. Qual que é a largura da nossa nervura? Então a gente tem a nossa nervura mais ou menos com essa geometria, que é 9 aqui da largura, 19 de altura e 6 centímetros de capa. Certo? Então aqui a largura a gente vai entrar com o valor de 9. E aqui qual que é a altura útil? A gente está utilizando 22,4. Lembra lá que a gente já definiu? Que é devido ao cobrimento, a armadura longitudinal que a gente está utilizando. Então aqui 22,4. Então fazendo essa conta aí, vai dar aproximadamente, como é o ρ, a gente está dividindo a área de aço por uma área de concreto aqui. Então a gente vai sair em centímetro quadrado por centímetro quadrado.
né, é uma relação entre área. Então aqui fica 0,0087 centímetro quadrado por centímetro quadrado, beleza? E a recomendação é que seja menor do que 0,02, tá? Isso, então tá ok. O nosso valor deu 0,0087, tá? Se caso der maior, se por exemplo tiver uma área de aço aqui tão grande que dê um ρ aqui de 0,1, por exemplo, né? Então a gente tem que usar o 0,02, tá? Que é como se a gente tivesse. O que a gente está fazendo com esse ρ aqui? A gente está contabilizando na resistência ao cisalhamento a área de aço longitudinal. Tá? Então, essa área de aço longitudinal ela também influencia, de certa forma, uma pequena parcela na resistência ao cisalhamento também. Tá? Bom, quem que é o sigma CP aqui, que está faltando aqui, ó, da nossa fórmula? Tá? Ele é a tensão de compressão longitudinal, que nesse caso a gente não tem, né? Tá? Então é igual a zero. Então é como se a nossa nervura tivesse sendo comprimida, né? Como se fosse um pilar ali no caso. Então, no nosso caso, esse sigma CP ele é igual a zero. Então, substituindo aqui novamente na expressão do VRD1, como que fica? Fica o sigma, o tal RD que a gente já encontrou, que vale 0,0276. Ficou faltando só o coeficiente K, na verdade, né? Que ele é dado aqui, ó, por 1,6 menos a altura útil, tá? E essa altura útil, ela tem que ser entrada aqui em metros, tá? Então, essa altura útil aqui, em metros. Então, substituindo os nossos valores, 1,6 menos a altura útil, que é de 0,224 aqui no caso. Então, se a gente fizer aí 1,6 menos 0,224 dá 1,376. Então, esse K aqui vale 1,376. Tá? E ele também é recomendado que ele seja maior do que 1. Tá? Normalmente, você tem esse valor maior do que 1, a não ser que a tua altura útil aqui seja muito elevada. Então, pode ser que ele dê abaixo de 1. Tá? Mas se caso der abaixo de 1, você tem que limitar o valor a 1, beleza? Bom, então substituindo aqui na expressão do VRD1, a gente tem que o nosso coeficiente K vale 1,376, que multiplica aqui 1,2 mais 40 vezes ρ1, onde o ρ1 vale 0,0087. Ok? Mais 0,15 vezes zero aqui no caso, que é o nosso sigma. Tá? Então, nem vou colocar essa parcela da expressão. E aqui a gente multiplica por quem? Pelo BW, que é a largura da nossa nervura, que é 9, vezes a altura útil, que vale 22,4. Tá? Então, a gente vai chegar num valor aqui de 11,85 kN. Opa, qual que é a grande questão agora? É que o nosso VSD é maior do que o VRD1, que é a parcela resistida pelo concreto. Então quer dizer que a gente deveria utilizar uma armadura para combater esse cisalhamento. No entanto, a gente sempre tenta evitar esse uso da armadura para laje pela questão da dificuldade construtiva, não que não seja possível, tá? Mas aqui a gente tenta ao máximo fazer contornar a situação de alguma forma para que não se utilize. E o que poderia ser utilizado aqui nesse caso? A gente poderia aqui como uma solução, por exemplo, é só olhar na fórmula do VRD1, pessoal. Então, se a gente analisar aqui a fórmula do VRD1, porque pense comigo, o esforço cortante de cálculo, ele não vai mudar, a não ser que você mexa na geometria da nervura, aí você teria que calcular tudo de novo, estado limite último para flexão, né, encontrar a área de aço longitudinal, verificar a seção do concreto, as tensões normais,
Depois, verificar de novo o estado limite de serviço. Então, olha o trabalho que daria se você fosse mexer na seção geométrica, aumentar a altura da nervura, por exemplo, ou o espaçamento entre as nervuras, enfim. A gente tenta não fazer, não tá mexendo com isso, tá? O que a gente tenta alterar? Aumentar a resistência do concreto ao cisalhamento, que é dado pela expressão VRD1. Quem que eu recomendo fazer de mudança aqui a priori é aumentar aqui, ó, o BW, tá? Que seria a largura da nervura. Apesar de você mexer na geometria, teoricamente você teria que calcular de novo o estado limite último, enfim, só que você vai ter um aumento ali, vocês vão perceber, tão pequeno de largura, que isso não vai influenciar basicamente em nada nas outras verificações que a gente fez, tá? Aqui no caso, se a gente aumentasse, por exemplo, a altura D, possivelmente você teria um aumento de peso dessa laje significativo, né? Mas também você vai ter um aumento de inércia. Então, possivelmente aumentando o BW ou o D, você está tendo um aumento pequeno de peso, mas o aumento de resistência, tanto à flexão quanto à flecha também, eles vão ser maior, tá? Então você vai ter um aumento de inércia que vai ajudar nas verificações que a gente já fez. Beleza? Mas o interessante é que fosse feitas as verificações novamente para ter essa conferência. Aqui no caso, a gente poderia tentar alterar quem primeiro? O BW, tá? Porque o D você estaria mexendo na altura da laje, então de certa forma isso não é muito interessante. Como a nossa laje nervurada ela já tem uma altura relativamente alta, então 19 de nervura mais 6 de altura da capa, então a gente já tem uma altura de 25 centímetros de laje. Então, aumentar o D ali talvez não seja tão interessante nesse caso. E a largura da nervura talvez seja interessante, porque é, talvez a gente não precise aumentar algo tão muito além do que é os 9 centímetros aqui já, tá? Mas para saber é só fazendo essa verificação que a gente vai fazer agora. Como que a gente pode fazer isso? Né? A gente pode isolar aqui o VRD1 como sendo o próprio valor da nossa, da nossa, do nosso esforço cortante de cálculo, que no caso vale quanto? 13,3, ou seja, o nosso VRD1. Então aqui a gente vai aumentar o BW. Então é só substituir na expressão do VRD1, né, fazendo com que, né, a gente limite quem? Encontre um novo BW. Então a gente vai deixar como incógnita na expressão o BW. Então o VRD1 vai ser 13,3. Ele tem que ser menor ou igual a essa expressão aqui, tá? Que é o tal RD vezes o K vezes 1,2 mais 40 vezes ρ1, né? Essa parcela aqui vai ser zerada, vezes o BW que a gente vai encontrar, vezes a altura útil D de 22,4. Então, isolando o BW, a gente vai encontrar um valor que seja mínimo para que esse esforço cortante de cálculo seja igual ou superior ao esforço cortante resistido pelo concreto. Basicamente isso que a gente está fazendo. Então aqui eu estou só substituindo os mesmos dados que a gente utilizou. Então aqui 1,2 mais 40 vezes o ρ1, que é 0,087. Essa parcela aqui da tensão longitudinal, a compressão vai zerar, né? Aqui vezes o BW, que é o que a gente vai justamente isolar. Aqui vezes 22,4, que é a nossa altura útil. Então, isolando o BW aí, a gente chega que ele tem que ser maior ou igual a 10,06 centímetros. Tá? Ou seja, olha que interessante, a gente não vai precisar utilizar armadura de cisalhamento, tá? Então a gente vai evitar todo aquele problema construtivo de ter que utilizar armadura de cisalhamento, somente aumentando o nosso BW agora da nervura para 10 centímetros. É claro que aqui, né, deu 10,06. Se a gente arredondar para 10, significa que
ele não vai passar, né, a tensão, o esforço cortante atuante vai ser um pouquinho maior do que o esforço resistido pela parcela do concreto. Pessoal, acho que a gente tem que ter um certo bom senso, né? A gente está falando aqui de 10,06 centímetros. Então, arredondar para 10 centímetros, isso não vai fazer diferença alguma, tá? Se caso quiser arredondar para 11, não, tudo bem, mas eu não vejo muito problema em arredondar aqui por uma casa decimal de 0,6 centímetros, então é muito pequeno. Aqui no caso a altura vai continuar tendo a mesma dimensão, né? 19 aqui a altura da nervura e 6 centímetros da altura da capa. Tá? Com isso a gente não precisa armar essa laje para o cisalhamento e a gente vai ter apenas as barras longitudinais. Beleza? Se tiver alguma dúvida pode estar deixando aí nos comentários.